Uma mensagem de uma aposentada no WhatsApp virou um escândalo bilionário no INSS que derrubou o ministro da Previdência. Saindo de 17 milhões em 2019 para 149 milhões em 2023. Ele comprava um Porsche Zero por ano. Esse valor pode saltar para a romba de 219 bilhões de reais. Uma apuração que deu origem à investigação da Polícia Federal, que acabou resultando nas demissões do presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupe, abrindo uma crise no governo Lula. 22 de dezembro de 2023, uma aposentada do interior de São Paulo enviou uma mensagem de WhatsApp para o Metrópolis, contando que estava sofrendo um desconto de R$ 45 no seu benefício. Ao lado do valor descontado no seu contra-cheque, aparecia o nome de uma associação que ela nunca tinha ouvido falar, a Ambec. A aposentada já tinha ido a uma agência do INSS para pedir o bloqueio do desconto no mês anterior e procurado o Procon, mas nada adiantou. Na mensagem enviada ao Metrópolis naquele dia, ela fazia um apelo. Vê se consegue me ajudar, por favor, denuncie esse escândalo. Não sou só eu, tem muita gente com o mesmo problema. O repórter investigativo apurou a denúncia feita pela aposentada. Ele fez uma ampla pesquisa em processos judiciais e descobriu que essa entidade estava registrada em nome de uma laranja e respondia a milhares de queixas e ações na justiça por fraude. Esse aqui é o prédio na Vila Olímpia, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, onde supostamente fica localizada a sede da Ambec, a associação que está recebendo uma parte da parcela das aposentadorias. Descobriu também que para fazer essa cobrança de mensalidade direto na folha de pagamento dos aposentados, a Ambec tinha um acordo de cooperação com o próprio INSS, que autorizava os descontos. Esses acordos, chamados de ACTs, foram criados nos anos 90 para facilitar a relação entre aposentados e entidade, que, em tese, oferecem serviços e vantagens ao segurado. Para afiliar um aposentado e cobrar essa mensalidade, é preciso cumprir algumas regras. A principal delas é que o beneficiário precisava autorizar a filiação por escrito. O ponto central do escândalo é que isso não ocorria, e as filiações eram feitas de forma fraudulenta. Bom dia, meu nome é Matheus Henrique Alvarenga Marques e sou da área de qualidade responsável por validar a sua filiação à Ambec. Para sua segurança, esse contato será gravado. Para concluirmos a sua filiação à Ambec, farei a confirmação de algumas informações do seu cadastro. Por favor, me informe o seu nome completo. No dia seguinte da denúncia, 23 de dezembro de 2023, nós publicamos a primeira reportagem sobre as fraudes do INSS. Foi com base nela que uma queixa-crime foi feita à Polícia Federal, dando início ao inquérito que resultaria na mega operação de abril de 2025. Logo no início da apuração, Paulo percebeu que a Ambec não era a única entidade que aplicava o desconto de mensalidade associativa nas aposentadorias. Foram 3 meses movendo recursos contra as negativas do INSS, até que a Controladoria Geral da União, a CGU, obrigou o Instituto a fornecer os dados. Em março de 2024, nós abrimos a caixa preta da farra dos descontos do INSS. A arrecadação com essa cobrança havia triplicado no período de um ano, e que juntas, 29 entidades tinham faturado R$2 bilhões com as mensalidades. A partir de documentos obtidos com fontes de dentro das associações, descobrimos que elas eram comandadas por empresários que atuavam com planos de saúde, corretoras de seguro e crédito consignado. Justamente os serviços que eram vendidos pelas associações aos aposentados que eles filiavam de forma indevida. Esses empresários tinham mansões de mais de R$20 milhões, carrões como Porsche e Ferrari e até fecharam um resort para fazer festa com políticos. Mais tarde, boa parte desses bens de luxo seria apreendida na operação da Polícia Federal. Alguns deles, inclusive, já tinham aparecido na CPI da Covid por envolvimento com o grupo que tentou vender a vacina Covaxin para o governo federal do governo Bolsonaro. As digitais dos empresários da farra do INSS apareceram na criação de algumas dessas entidades envolvidas nas fraudes. Até mesmo uma liga de beach tênis foi transformada em associação de aposentados que cobrava mensalidade. Somente em 2024 foram aceitas mais 7 associações. Entre elas, havia uma entidade registrada com dados de uma empresa de seguros e outra que só existia no papel. Sua sede não passava de uma sala comercial vazia em São Paulo. No 802 não tem nada? Não tem nenhuma empresa? Não, é o seguinte, ó, a associação se chama ASAP, Associação de Amparo Social Aposentado e Pensionista. Não? ASAP não. Aqui é Barão do Triunfo 612, né? Porque na verdade eu acho que deve estar vazio esse ASAP, porque a gente nunca nem interfonou lá. Em julho de 2024, o diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, responsável por esses contratos, foi demitido como consequência das reportagens do Metrópolis. Àquela altura, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União já fechavam o cerco sobre a farra dos descontos indevidos. Como mostrou o Metrópolis, o filho do diretor demitido do INSS mantinha relações com as associações. Mais tarde, a PF revelaria que ele era uma espécie de operador de propinas do próprio pai. Naquele mesmo mês, nós descobrimos a atuação de um lobista contratado pelas entidades da farra. O nome dele é Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que ficou nacionalmente conhecido depois que a Polícia Federal o colocou como principal operador do esquema. Revelamos que ele tinha procuração para atuar por associações suspeitas e acumulava um patrimônio milionário,
Morador de uma mansão que ele construiu no Lago Sul, região nobre de Brasília, ele comprava um Porsche Zero por ano. Mais tarde, a Polícia Federal também descobriria que um desses carrões foi transferido para a esposa do procurador-geral do INSS, afastado do cargo após a operação policial. Após a série de reportagens, o INSS admitiu em uma auditoria que ao menos 1 milhão de aposentados poderiam ter sido vítimas do esquema dos descontos indevidos. O órgão também anunciou regras mais rígidas para fazer as filiações de aposentados, como a exigência de um cadastro biométrico. Mas a investigação da CGU demonstrou que isso não funcionou na prática. 10 dias antes da mega operação da Polícia Federal, em abril de 2025, nós mostramos que apenas uma pequena associação teve o seu contrato rescindido e que 1 ano depois da revelação da farra, as entidades continuavam faturando mais de 2 bilhões de reais. No dia 23 de abril, a Polícia Federal e a CGU colocaram 800 agentes nas ruas para cumprir 211 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão contra os envolvidos nas fraudes. Por decisão judicial, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo por supostas omissões no combate ao esquema e demitido em seguida pelo presidente Lula. Outros 5 dirigentes do Instituto de Previdência foram afastados. Alguns deles receberam repasses milionários de intermediários das entidades, como o Careca do INSS. No pedido à Justiça para deflagrar a operação sem desconto, a Polícia Federal citou 38 reportagens do Metrópolis. Todo esse histórico tornou insustentável a permanência do ministro da Previdência. Carlos Lupe pediu demissão 9 dias após a operação da Polícia Federal, mas segue com influência na pasta. Isso porque o seu substituto, o ex-deputado federal Volney Queiroz, era o número 2 do Ministério e participou da mesma reunião em que Lupe foi alertado sobre as fraudes ainda em 2023. Após a operação da Polícia Federal, o INSS suspendeu todos os descontos e o presidente Lula prometeu processar as entidades envolvidas para que elas sejam obrigadas a ressarcir os aposentados lesados. O governo montou uma força-tarefa para avaliar como o dinheiro descontado indevidamente será devolvido. Em 2019, Jair Bolsonaro sancionou uma medida provisória para proteger aposentados do INSS contra descontos fraudulentos, blindando os mais vulneráveis. Sabemos que são extensas fraudes, não é só na Previdência. No seguro-defeso, nós achamos que 2/3 é fraude, no BBC tem fraude, no Bolsa Família tem fraude. Lamentavelmente é um país que se acostumou com a fraude. Mas, em 2022, o Congresso, sob forte pressão de parlamentares do PT e entidades sindicais, revogou essa regra. O resultado? Um esquema bilionário de fraudes, escancarado pela Polícia Federal na operação sem desconto no último dia 23 de abril. Com 211 mandados de busca, R$1 bilhão em bens sequestrados e prisões em 14 estados, a PF aponta sindicatos como beneficiários, incluindo um onde Frei Chico, irmão do presidente Lula, é vice-presidente. O governo Lula, ao derrubar a proteção de Bolsonaro, abriu as portas para saques contra idosos e pensionistas. A operação sem desconto é um alerta. Até quando os brasileiros tolerarão tamanha traição? Que a justiça seja implacável e puna os responsáveis por esse crime contra os aposentados. Pesquisa mostrando que 36% da população brasileira conhece alguém que foi passado para trás, que 6% dos aposentados foram roubados, né? Assim dizendo. 85% confirma que a culpa disso é do Lula. Tá? O Lupe é demitido. E aí nós temos a situação que, no início, o governo tentou descartar, que é a questão do irmão do Lula. O irmão do Lula, que é um dos chefes, diretores de um dos maiores sindicatos de pensionistas. E aí, no início, curiosamente, a Polícia Federal não foi na casa do irmão do Lula. Daí, quando perguntado sobre isso, o diretor da Polícia Federal, que não deveria saber desse processo, porque é um processo sigiloso, é uma investigação sigilosa, ou seja, ele não deveria ter informações, mas ele foi dar uma entrevista para dizer que não tem investigação contra o irmão do Lula. O Andrei Rodrigues afirmou que José Ferreira da Silva, o Frei Chico, não foi alvo da operação. Libera geral de descontos dos aposentados começou com o sindicato do irmão do Lula. Filiado à Força Sindical, a entidade pediu a Lupe desbloqueio de descontos de mensalidades associativas. Em 30 de janeiro de 2023, então, no primeiro mês que esse governo voltou, no dia 30, num evento na Câmara, o deputado federal Paulinho da Força entregou ao então ministro da Previdência, Carlos Lupe, um documento com demandas urgentes. O texto era assinado por João Inocentini, então presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas Idosos, da Força Sindical. A primeira demanda na lista era, vejam só, o fim do bloqueio para desconto de mensalidade associativa. É justamente a forma que eles estavam usando para dar o golpe no povo, né? As entidades estavam irritadas com a medida provisória 871 de Jair Bolsonaro para impedir os golpes, né? Para fazer uma camada de proteção. Quem impediu o desconto automático e dava ao aposentado o poder de liberar ou não a contribuição via canais do INSS, essencialmente telefone e aplicativo. Então, peraí.
Primeira informação. Medida provisória 871 que o Bolsonaro editou justamente para dar uma camada de proteção aos aposentados, quando eles perceberam que havia muito golpe e que esse INSS estava dando muito golpe nos aposentados. A sugestão do Libera Geral, hoje sabemos, foi acolhida com entusiasmo e o INSS passou a autorizar que as próprias entidades informassem o DataPrev mensalmente, a lista dos aposentados a serem descontados, sem necessidade de qualquer tipo de documentação comprobatória. Foi o irmão do Lula e o sindicato dele que abriram a porteira para a corrupção generalizada, onde nós estamos vendo aí mais de 6 milhões de aposentados lesados em 6,3 bilhões. Aí vem a curiosa, né? Alvo das investigações da Polícia Federal, mas poupado de busca, da poupada de buscas, o Sindinap, que tem como vice-presidente o Frei Chico, irmão de Lula, notabiliza-se pelo recorde na arrecadação de mensalidades associativas, saindo de 17 milhões em 2019 para 149 milhões em 2023, um salto de 415%. Fraudes em empréstimos consignados, que podem alcançar 90 bilhões de reais, 90 bilhões de reais. E só prefeito de comparação, o mensalão, que parou o país lá em 2005, envolveu 100 milhões. Depois veio o Petrolão, que até então era o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Foram 42 bilhões de reais. E agora a gente tem a fraude do INSS, que chegou a 90 bilhões de reais. E sabe o que é pior? Tem gente falando que se você somar a venda casada e consignados, esse valor pode saltar para um rombo de 219 bilhões de reais. É mais do que tudo que o Brasil gastou com o Bolsa Família em 2023 inteiro. E é maior do que o lucro líquido dos 5 maiores bancos do país somados em um único ano.